Seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pai querido, abençoa esta palavra, esta ministração. Fala através da minha vida, mas fala com a igreja. Obrigado por uma noite diferente e tão especial, Senhor. Obrigado pelo trabalho dessa juventude maravilhosa. E obrigado, acima de tudo, por Jesus que proporciona essas coisas, Deus. Porque se não fosse Ele, nada disso seria possível, nem conhecido, Pai. Fala agora, Deus, da Tua palavra, porque já falaste muito através da encenação, dos cânticos e de tudo, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma das maiores preocupações do Senhor, quando estava chegando a época de se cumprir as Escrituras, Ele então, uma das maiores preocupações foi falar sobre a sua morte, mas Ele nunca falou da morte sem falar da ressurreição, e exortando os seus discípulos a que estivessem preparados, porque Ele iria para o Pai, mas no tempo determinado Ele voltaria para buscar a sua igreja. Em algum momento Ele falou da sua crucificação. Pedro chegou a dizer: Senhor, não faça isso, não morra, você não pode morrer. Enfim, se opôs. Jesus repreendeu, pois viu nessa situação uma ação maligna, mas Ele deixou bem claro que Ele ia preparar o lugar, e quando Ele estivesse preparado, Ele voltaria para buscar a sua igreja. Durante os primeiros anos da igreja primitiva, durante os 300 anos, e até mesmo há alguns séculos atrás, esta era a mensagem da igreja: a volta de Cristo. A igreja se preparava para a volta de Cristo. A igreja pregava a volta de Cristo. A esperança da igreja estava na volta de Cristo. Na época da ida da igreja primitiva, as pessoas aceitavam a Jesus não para adquirir bens, não para melhorar de vida, não para ver a sua situação econômica, familiar, ser transformada. É claro que Deus transforma, mas eles não tinham essa esperança. Eles aceitavam Jesus na esperança de que, quando Jesus voltasse, eles seriam salvos. E eles se preparavam para isso. Eles viviam imbuídos com essa atitude de fé e confiança, a volta de Jesus. Eles não se apegavam a bens materiais. Ao contrário, eles até perdiam os bens materiais. Muitas pessoas, ao aceitar Jesus naquele período, quando não morria, perdia os seus bens, era colocado à disposição, perdia a proteção do Estado, perdia a proteção da polícia de então, e a sua vida e os seus bens e família, poderia ser
se envolvia com isso, e muitos pagavam alto essa fé em Jesus. Mas eles tinham prazer nisso, porque eles sabiam que Jesus havia preparado algo para eles no céu. Eles sabiam que Jesus tinha preparado uma morada eterna. Eles criam que Jesus fora preparar um lugar. E eles tinham esperança de um dia estar com Jesus. Portanto, eles não se apegavam demasiadamente a bens materiais. Alguns até se alegravam. O autor de Hebreus escreve aos judeus da dispersão, aos judeus espalhados, que estavam sendo vítimas de saqueamento dos outros povos por causa da sua fé em Jesus. O autor chegou a dizer que eles deveriam ficar alegres, não pela perda, mas porque havia um bem maior e durável na eternidade. Esta era a esperança definitiva. E portando mais aos nossos dias, e talvez aí há uns 5 séculos atrás, ainda se pregava a fé na volta de Cristo. Ainda se pregava o estar preparado para esta volta. Ainda as pessoas tinham essa esperança. Porque essa é a esperança do Evangelho. Se a gente perder essa esperança, o Evangelho não faz sentido. Mas passado mais ou menos aí talvez uns 30 anos, mais ou menos 30 anos, o Evangelho começou a mudar. O Evangelho começou a ganhar outros contornos. A simplicidade, o contentamento, o estar preparado para a volta de Jesus, o pagar o preço para viver uma vida que pudesse, honrar a Deus, a fim de não se perder, foi sendo substituído aos poucos por um Evangelho que nasceu não sei aonde, se bem que eu sei, chamado Evangelho de Teologia da Prosperidade. E apesar da prosperidade ser bíblica, mas não é essa prosperidade onde o Evangelho agora passou a estar a serviço do homem para resolver os seus problemas deste mundo. Então Deus não é mais, Ele passa a estar a nosso serviço. E agora a maioria lota a igreja, não em busca da sua salvação, não para adorar o Senhor na esperança de que nos breves dias que nos são dados nesta vida, a gente possa estar firme, aguardando a volta do Senhor. Mas se perdemos a esperança da volta de Jesus, perdemos a essência do Evangelho, perdemos o cerne do Evangelho, perdemos a mensagem de Cristo, pois ele começa pregando em Mateus 4, a partir do versículo 25, diz que ele pregava o Evangelho do Reino, chamando toda criatura, toda pessoa a se arrepender porque está próximo ou estava próximo ao reino dos céus. Ele curou, ele fez muitos milagres, ele alimentou multidões, ele ressuscitou pessoas, purificou leprosos, deu vista aos cegos, restaurou a audição de pessoas, enfim, fez tudo o que ele pode fazer. Mas ele nunca deixou se levar por uma visão errada. Ele sempre deixou claro: essas coisas eu faço, mas essas coisas param aqui. Vocês precisam buscar o reino de Deus, porque é isso que eu vim pregar, estar preparado para a volta do Senhor. Jesus vai voltar. A nossa esperança neste mundo não é ter boa vida. Deus pode nos abençoar. Não é que o país, o mundo, o Brasil vai se tornar agora um país bom para se viver, porque algumas atitudes estão sendo tomadas, atitudes necessárias em função da grande lama por trás dos pastores. Passa uma crise interior. A esperança do Evangelho não é uma família perfeita. Família abençoada, sim, perfeita não, porque família precisa de pessoas. A esperança do Evangelho não é acabar com a
de Cristo Jesus. Se a gente não tiver essa fé, essa confiança que Jesus vai voltar, então o Evangelho perde todo o sentido. A igreja não tem razão de existir, porque a igreja existe para pregar e para falar que Cristo vai voltar, para falar que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, para anunciar que nós estamos aqui, se Deus nos der 60, 70, 80 anos, mas eles passarão, para dizer aonde passaremos a nossa eternidade, como viveremos a nossa eternidade, porque todos nós iremos para a eternidade, seja na presença de Deus ou fora da presença de Deus, porque nós somos criaturas imortais, o nosso espírito é imortal, Deus é eterno, sem início e sem fim, mas o homem é mortal, tem início, mas não terá fim, pois de todo jeito passaremos a eternidade, ou na presença de Deus, ou no novo céu e nova terra, ou então longe de Deus, em sofrimentos, em trevas profundas, porque há um abismo entre o reino de Deus e o reino das trevas. Um não pode passar para o outro lado, mas a situação se resolve aqui. E qual é a nossa esperança? O autor de Hebreus, no capítulo 9, eu quero trabalhar com ele um pouco. Ele fala algo importante para as nossas vidas. Nos versículos 27 a 28, do capítulo 9, o autor diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Interessante que a Bíblia nunca diz de todos, diz de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado. Para quem ele vai voltar? Para quais pessoas? Lembra o amados, aos que o aguardam para a... Repito, ele aparecerá segunda vez. Ele vem pela segunda vez. Ele não vai pisar mais os seus pés nessa terra. A Bíblia diz que ele estará nos ares. A Bíblia diz que ele enviará seus anjos aos quatro cantos da terra para recolher os escolhidos. E haverá uma grande ceia dos ares ministradas pelo próprio Senhor. Mas ele aparecerá segunda vez, sem pecado. Ele não tinha pecado, ele se fez pecado, ele nunca pecou, senão seu sacrifício seria em vão. Mas ele diz que ele vai aparecerá pela segunda vez, repita comigo, aos que o aguardam para a salvação. Essa palavra fala. E eu começo com uma pergunta: você está aguardando Jesus voltar? Se eu perguntar quem está aguardando, praticamente todos levantarão a mão. Será que está aguardando? Ele diz que ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, para os que o aguardam para a salvação. Há um desdobramento aqui muito interessante nesse aguardar. Porque aguardar aqui tem o sentido de uma atitude, de uma ação, de uma atitude de preparação. Aguardar. Usando o exemplo das Olimpíadas que estão aí às portas, é uma preparação que continua havendo para receber atletas do mundo todo e pessoas também, enquanto ela não começa uma preparação. Esse aguardar, ela fala de uma atitude. É como a noiva preparando-se para o noivo. É para aqueles que não perderam ainda a expectativa da volta de Jesus. Que não importa o que passe nessa vida, que não será nada em relação à eternidade.
Portanto, quando ele diz para os que aguardam, ele fala de pessoas que vivem de tal maneira que no coração há uma fé, há uma entrega, há uma renúncia, porque ele aguarda algo sobrenatural sobre a sua vida. Entendeu? De pessoas que estão aguardando ouvir a voz. Como o Jesus aqui falou meio, eu falaria, Maria, Maria. Falou Maria, tudo bem? Pode Jesus seria uma voz, Maria, Maria. Aqueles que estão atentos para ouvir o som, o toque da última trombeta. Como aguardar então? Quem são esses? Primeiro, para que você está aguardando a volta de Jesus. Como aguardar? Primeiro, é preciso aguardar a volta de Jesus. Preciso estar vivendo uma vida santificada ou se santificando. Não adianta sentar na igreja ou dizer eu creio, vou chegar a hora e eu vou, porque você não sabe o dia de amanhã. Ninguém pode garantir que amanhã vai amanhecer vivo. Nenhum de nós. Presumimos que sim, cremos que sim. Tem um trabalho aguardando muitos afazeres, quem ligará? O aguardar requer 4 atitudes. Não é o aguardar, estou aí. A primeira atitude é a atitude de santificação. Hebreus 12:14 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque ele é santo. E o que é a santificação? É roupa? É corte de cabelo? Se for, já era. Você é aquele maluco, pão grandão, não sei pra quê. Cuidar de Deus, cara. Religião não salva ninguém. É uma atitude do coração, aonde eu fujo da aparência do mal. Eu não fujo por causa do pastor. Eu não fujo por causa da igreja. Eu não fujo por causa do irmão. Tudo isso, claro, é um terrível testemunho. Mas eu sei que aonde eu estou, tem alguém que está me vendo e olhando e vendo todas as atitudes minhas. É por causa de Jesus. Sem uma vida separada, sem uma vida santificada pelo sangue de Jesus, e seguindo o processo de fugir da aparência do mal, sem se separando, se guardando, se policiando, cortando coisas, atitudes que estão totalmente coerentes com a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. Deus é santo. Eu preciso então me santificar. Eu preciso abandonar as coisas erradas depois que aceitei Jesus. Fortalecer as certas. Fugir da aparência do mal. Porque eu estou aguardando a Jesus. Então eu preciso viver separado. Eu não posso seguir a multidão. Porque Jesus é claro. Em santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Outra coisa, ele vai voltar para os que estão aguardando a salvação. Segundo, quem aguarda está vigiando. A volta de Jesus vai ser como ladrão, mas para o ladrão, para quem não está vigiando, para quem está vigiando não vai ser como ladrão. Deixa eu te dar um exemplo muito prático. Eu gosto dele. É o da mulher grávida. Quando ela chega o momento da luz, ela começa a sentir dores, contrações. E o maridão estava igual eu quando a Jane sentia as dores do pau, dormindo e pedindo para aguentar para o dia seguinte. Onde você vai estar aqui? Está de madrugada. Aí está dormindo. A gente não percebe. Até aquela esposa fala: levanta, corre, está chegando, está na hora.
momento das dores. Há exceções, mas nós trabalhamos com regra, não com exceção. Exceção existe, mas nós trabalhamos com o normal. Ela sente as dores. O homem não, mas ela sente. Jesus virá como ladrão para quem não está apercebido, mas o servo que está vivendo, ele vai sentir quando Jesus estiver para vir. Chama-se a parousia de Cristo. O seu espírito vai começar a se mover. Ele vai sentir como se estivesse grávido. Dentro dele o espírito vai começar a se mover, se mover, se mover, se mover pela alegria da presença dele que está chegando. Os servos não serão pegos. Lembra que ele diz nos dias de Noé: por que o dilúvio veio e pegou a todos de Noé? Eles ignoraram a pregação de Noé. E disse que eles casavam, comiam, bebiam, davam em casa, e se entregavam no casamento. Aí Gabriel, pode vir aí? Depois deixa eu te dar um abraço. Tome banho, tô legal, suei muito, tá bom? Bom te ver. A Bíblia diz que vai ser com Jesus Noé. Mas então não vai poder casar? Então não vai poder bailar? Ir uma festa, aniversário? Não. Jesus usa isso como, não é que não posso, como exemplo de como as pessoas estavam vivendo totalmente para os seus prazeres. É isso que ele está dizendo. Casar pode, e a festa pode, mas vai a festa preparada para não voltar, mas subir. Vai para o casamento, talvez deixando a noiva na mão, o noivo na mão. De repente, olha que está, Jesus me acendeu primeiro. Está apercebido. Mateus 24 conta, Jesus ilustra de duas pessoas que estavam trabalhando juntas no moinho. Uma foi levada, a outra não. Por quê? Uma foi levada, a outra não. Talvez as duas pessoas fossem cristãs. Eu dou exemplo Mateus 24, 28 a 44. Eu não vou ler para não economizar tempo. Talvez as duas personagens fossem cristãs. Mas alguém não estava aguardando Jesus. Porque quem aguarda está sempre preparado. Eu ouvi uma vez uma frase que me acompanha: viva, faça planos, bole investimentos, tal como Jesus voltasse daqui a 100 anos. Mas viva como se ele voltasse hoje. Não desista dos seus planos, dos seus investimentos, dos seus estudos, como se ele voltasse daqui a 100 anos, está dizendo. Mas viva de tal maneira que quando ele voltar, você esteja preparado para subir com o Senhor. Quem aguarda Jesus para a salvação está vigiando. Os servos não serão pegos de surpresas. Não saberão o dia, mas sentirão o mover do Espírito. Lembre-se que quando Maria estava grávida, concebida pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, foi visitar Isabel, o Batistinha, que já tinha 6 meses de formação no ventre de Isabel, tremeu quando Maria saudou a sua prima. A presença de Jesus abalou lá o menino João Batista, o Batistinha, que ainda era mais ou menos incógnito, ele estava em formação. Quem está percebido não sabe o dia nem a hora, mas vai sentir o seu espírito se mover. Ele vai dizer: está chegando, é agora, está chegando. E ele vai começar a louvar a Deus. Ele não vai começar a procurar a igreja pedir perdão. Ele não vai tentar acertar as coisas, porque a vida dele vai estar toda certa. Ele vai estar numa alegria, sabendo que qualquer momento o seu Senhor o toma para si. Estamos apercebidos, estamos vivendo. Eu vou dizer para você, eu vivo como Jesus voltasse agora. Se eu estiver vendo lá o Fluminense,
Eu sou tricolor, mas não é mais de coração não, agora é só porque gosto, porque as coisas são bonitas. Coração agora sou de Jesus. Mas se eu estiver vendo lá no futebol, na minha rede, tem uma rede, eu me balanço na rede, e Jesus voltar, a rede fica, mas eu vou. Eu volto, seja. Porque vocês têm que estar preparados. Vocês têm que estar com a vida no altar. Vocês têm que acertar aquelas pendências. Aquela fugidinha, sabe o que é? Aquele negocinho assim, você sabe o que eu estou falando. Aquela. É aquilo mesmo. Aquela outra. Aquele namorinho assim de jovens cristãos. Pesado, né? Aquela mão boba. Pior que tem alguém que está além da mão boba. Vigiando. A segunda coisa, servindo. Jesus vai voltar para quem o amar na salvação, que esteja também servindo. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Está servindo a Deus? Ou está servindo somente a você? Ou todos os finais de semana e feriadões só são a Deus serviço? Servir. Jesus conta uma parábola do servo fiel. Foram servos que o seu Senhor lhes deu tarefas. Ele se ausentou, eu estou Mateus 4, 45 a 51. Ele se ausenta e ele vai e volta. E ele diz que se aquele servo foi infiel, meu Senhor, estou demorando, meu Senhor, acho que não volta mais, e começa a se embriagar, começa a dar errado, começa a usar mal o que o Senhor lhe colocou em suas mãos. Ele vai chegar no momento que esse servo não espera, e ele será castigado e será lançado nas trevas, e vai sofrer consequências. Mas o servo fiel, não importa o quanto o Senhor demora, ele continua fiel. Esse servo é colocado sobre o muito. Você está servindo? Falando o pessoal da casa aqui, tem muita gente que está nos visitando. Louva a Deus por isso. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Pessoal da casa, pessoal da escola bíblica, pessoal das lideranças, das células, dos pequenos grupos, pessoal do louvor aqui. Hoje está crescido, né? Do louvor, uma galera boa pra caramba, está somando com a gente. Mas tem uma pessoa da casa agora, realmente da casa, pessoal das orações, enfim, da casa. Você está sendo fiel no que Deus te deu? Lá na portaria, nas orações com os anjos, na escola bíblica, nos pequenos grupos como liderança, enfim, no louvor, no ministério de dança. O que você faz é algo importantíssimo demais, porque você não faz para mim nem para ninguém. Nós louvamos e adoramos, e de certa forma você serve a nós, mas é no sentido, através de nós, você serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua dança serviu para Jesus, o teu louvor foi para Jesus, toda a preparação foi para o Senhor, e cada um receberá o seu galardão conforme a sua fidelidade a Deus. Você está servindo fielmente? Jesus aguarda, volta, quem está aguardando, servindo também. Tem um quarto ponto. Deus que aguarda para a salvação e guarda Jesus, eles estão testemunhando de Cristo. Falando a pessoas que Cristo vai voltar para julgar vivos e mortos. E elas